Conhecido pelas novas gerações por uma citação na música do Racionais MCs, Cassiano tem um lugar importantíssimo na história da música brasileira e na consolidação do movimento negro no país, apesar de ter seu nome marcado na história da música, e infelizmente é pouco conhecido das novas gerações. Sua qualidade como cantor e compositor o coloca no mesmo nível de Tim Maia, porém injustamente com menos holofotes. Galera, Genivaldo Santos nasceu em um bairro pobre na cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba. Quando ele era criança, Cassiano aprendeu os primeiros acordes de violão com seu pai, amigo íntimo da fera Jackson do Pandeiro, um grande cantor. A família de Cassiano, galera, era toda envolvida com música, apesar de nenhum de seus membros terem feito um grande sucesso ali na época. Pobre e em uma região em crise na época, a família de Cassiano se muda para o Rio de Janeiro e o futuro cantor arruma um emprego de servente de pedreiro, que na época era a capital do país, o Rio. O homem trabalhava durante a semana, mas nos dias de folga aproveitava para treinar e tocar em bares, bandolim e o violão, que eram as duas coisas que ele dominava ali. Essa época aí, galera, Cassiano já era maior de idade e os anos 60 entravam com tudo, entravam em seu auge. Foi nesse período aí que a música negra, ou seja, o soul, o funk, o jazz, invadiu o país com tudo. Tanto o Rio de Janeiro quanto em São Paulo, os bailes black se multiplicavam, que eram bailes com características da cultura negra. O Cassiano logo demonstrou interesse e talento para esses ritmos. É nesse período que Cassiano se junta com um cara chamado Hildon e outros músicos e formam uma banda chamada Bossa Trio, que mais tarde se converteria na banda Os Diagonais, grupo responsável, junto com Tim Maia, pela difusão da música negra, chamada música negra, pela região sudeste do nosso país. Nesse período também, galera, Tim Maia, o grande Tim Maia, se tornou o grande nome do soul brasileiro e retornava dos Estados Unidos. Tim, com toda a sua ginga e experimentações, puxou a popularidade da música negra para o Brasil. O Síndico, galera, como era conhecido Tim, estava na fissura para produzir e encontrou no Brasil o Cassiano, que tocava junto com sua banda nas noites de São Paulo e no Rio de Janeiro. Então eles acabaram se conhecendo. Impressionado com o talento do cantor, o Tim Maia convida o Cassiano para gravar o seu primeiro disco, em 1970. Primeiro disco do Tim Maia, tá? Foi nesse disco que o Tim Maia inseriu duas composições do Cassiano dentro do disco, que é Eu Amo Você e Primavera. E certamente já tá na cabeça de vocês tocando ela. Sucessos que ajudaram o Cassiano a se tornar um nome muito conhecido e passar a ter uma carreira solo, arrastando consigo muitos fãs pelo caminho. Então, galera, puxado pelo Tim Maia, Cassiano grava seu primeiro disco solo, com o título Imagem e Som, de 1971, um ano após fazer essas duas participações com essas músicas no disco do grande Tim Maia. Neste LP, galera, de 1971, o Cassiano ele interpreta Ela Mandou Esperar e Tenho Dito, ambas em parceria com seu amigo Tim Maia. E ainda Primavera com Silvio Rochael, seu grande parceiro de composições. Inclusive, a filha do Rochael nos contou que Cassiano vivia na casa dela e era um cara muito gente fina. A gente fez uma publicação alguns anos atrás no Facebook e ela apareceu por lá para falar um pouquinho sobre a experiência. O primeiro lançamento, em 71, foi um grande sucesso, o que garantiu a segunda gravação denominada Apresentamos o Nosso Cassiano, álbum no qual ele interpretou 10 composições de sua autoria, dentre elas, Cedo ou Tarde, com Suzana, que era uma grande cantora na época, Me Chame a Atenção, com Renato Brito e Castiçal, que foi um grande sucesso na sua vida. Mas a grande explosão e o sucesso que viria era em 1976, quando lançou o disco com duas de suas músicas mais conhecidas, A Lua e Eu e Coleção. Ambas viraram temas de novela da Globo e marcaram uma geração de fãs da música negra e da música popular brasileira, e certamente vocês já estão com isso na cabeça. O grande sucesso do cantor ajudou a impulsionar o movimento negro no Brasil, inclusive, o qual se reunia em torno de bailes organizados em São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo tinha os bailes da Chic Show, sob a égide, claro, da trilha sonora composta por Cassiano, que fazia todo mundo se mexer. Mas infelizmente, em meados dos anos 70, o cantor foi acometido por problemas respiratórios e foi submetido à retirada de um dos pulmões, fato que levou ao enfraquecimento da voz dele e consequente aposentadoria. É muito complicado você cantar tendo feito uma cirurgia e mexido no pulmão. Na década de 80 e 90, Cassiano compôs músicas para Alcione e outros cantores famosos e fez pequenas participações em um disco aqui e no outro ali. A questão do pulmão, galera, e a falta de uma rede de contatos e conhecidos entre os donos de gravadoras complicou bastante a vida de Cassiano e o prolongamento de sua carreira. Muita gente que ele tinha conhecido na época do auge dele já tinha ido embora. Esquecido pela indústria cultural brasileira e pouco lembrado pelas
novas gerações, o que eu acho uma falha terrível, a gente falha muito em lembrar dos nossos gênios, a gravadora Universal dá mais uma chance pro Cassiano e retoma a voz do cantor no disco Velhos Camaradas, junto com Tim Maia e Hildo. O álbum reuniu alguns dos maiores sucessos de cada um dos artistas e fez um estrondoso sucesso de vendas e público. O artista, galera, faleceu em maio de 2021 em um hospital público do Rio de Janeiro. Suas composições são tocadas todos os dias em videoclips. Para as novas gerações, ele é lembrado principalmente pela citação em uma das músicas do Racionais, o Vida Louca Parte 2. Ouvindo Cassiano, os Gambé não aguenta. É a frase, né? É a citação do Brown. Na maior parte das vezes, o nome do cantor passa despercebido por entre as batidas do grupo do rap paulista, manja. Mas percebemos que poucos entenderam que Cassiano foi fundamental para o estabelecimento da música negra no Brasil, e sem ele, certamente teríamos um Racionais muito diferente do que é e do que marcou a história. Porque o Cassiano, ele preparou o terreno para que outras pessoas negras conseguissem cantar também. Cassiano é um daqueles gênios que aparecem em nosso país, entretanto não é lembrado como deveria, nem de acordo com o talento, nem com a trajetória que... Com o Cassiano, né? Esqueci de falar do Cassiano, grande parceiro dele, grande responsável, né? Pelo sucesso do Tim Maia, né? E que... Conheceu o Cassiano? Eu toquei com o Cassiano. O Cassiano era irmãozão. Ah, você não conta, né? Pois é, porque o Cassiano era difícil de show. O Cassiano era ótimo em estúdio. Em show ele não era bom. Ele queria uma perfeição que só estava na cabeça dele, mas ele ficava preocupado e no show ele não rendia o que ele era no estúdio. No estúdio ele era um gênio, cara. Cassiano no estúdio era um gênio. A voz dele, a interpretação dele era meio Stevie Wonder pra mim. Eu vi o Cassiano cantando daquela maneira, entendeu? E as composições dele. Tem um disco dele, né, que eu participei fazendo back vocal. O naipe foi o pessoal da pesada, Léo, Bidinho, Zé Carlos, Paulinho Trompete, mas eu ia gravar lá, ele falou, não, metade já foi feito, mas você vai fazer os vocais com a gente. E fizemos lá a produção do Liber Gadelha, o disco. Isso. Aqui nós guardamos um espaço para o seu legado e para sua importância para a música brasileira, principalmente aquelas que tocam nos barracos das comunidades mais pobres, enquanto o jovem negro penteava o seu cabelo com um garfo para dar um rolê na night de sábado, seja em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Ouvindo Cassiano, faça favor de se inscrever no nosso canal aí, mano. Você não tá se inscrevendo no nosso canal, hein, velho? Ative o sininho, vire membro do nosso canal para ajudar a gente a produzir e vamos nessa. Fui!